Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí adquirir mais um pouquinho aí de conhecimento, né? Vamos colocar aí mais um vídeo na playlist Entendendo a Umbanda, que já tá assim, ó, recheada de vídeos, né? Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, né? Dá uma olhada no nosso canal, são muitas playlists, são muitos assuntos aí sendo estudados, tá? Então, assim, nosso canal, ele não tem intuito monetário, então você pode navegar à vontade, se quiser entrar em contato com a gente, o arroba tá na descrição do vídeo, o e-mail também, né? Eu respondo todas as mensagens, às vezes eu posso até demorar um pouquinho, mas eu respondo, tá bom? E quem sabe você não vai estudar com a gente no WhatsApp, né? A gente tem grupo de estudo de mediunidade, tem grupo estudando Exu e Pombagira, tem grupo estudando a direita, caboclos, preto velhos, né? Então não perde seu tempo não, vem estudar com a gente, não tem nada que pagar, tá bom? E se você estiver precisando de ajuda, precisando conversar um pouco, né? Também pode me mandar mensagem que eu tô aqui para ajudar no que for possível, ser ferramenta aí para a espiritualidade poder te auxiliar. Não vou fazer, né, atendimento incorporado com você, tá? Mas a gente faz auxílios fraternos online, né? E tem ajudado aí, né, algumas pessoas a espiritualidade, tá bom? Através desses auxílios fraternos. É uma conversa comigo que a espiritualidade vai estar aí, né, me usando como ferramenta para te ajudar ou até mesmo somente para você desabafar, ter aí um contato, uma amizade, né? Mesmo que à distância, eu estou aqui, viu, meu irmão e minha irmã? Então vamos lá, vamos falar da força da lua nos banhos ritualísticos e em algumas coisas que a gente faz também na Umbanda. Não vou entrar muito a fundo, né? Mas vou dar uma pincelada. E vou seguir um roteiro, eu vou estar sempre falando isso, tá, gente? Porque tem gente que fala assim, mas por que fica lendo, se sabe? Eu leio mesmo sabendo, por quê? Porque eu me enrolo com as palavras, eu sou filha de Pai Oxóssi e Mãe Ansã. Então eu acabo me enrolando com as palavras, eu vou de um assunto, eu emendo no outro, aí quando vê eu perdi o fio da meada. Então, para que eu tenha um roteiro do que eu preciso falar, eu até consigo me complicar até com o roteiro, tá, gente? Mas a gente vai tentando, com o roteiro é muito mais fácil, tá bom? Então vamos lá. A força da lua nos banhos ritualísticos na Umbanda. Vamos lá. Olha, na Umbanda, a escolha da lua correta para colher ervas para banho depende do objetivo ritualístico do banho. Então, assim, depende para que é aquele banho, né? Se ele é para abrir caminho, se ele é para saúde, se ele é para mediunidade, depende se ele é de descarrego, se ele é de purificação, sabe? Então, cada banho, né? Aí você vai ver a lua aí e a forma de colher, entendeu? Porque cada lua você vai colher de uma forma, tá bom? Pelo menos de acordo com o que eu aprendi, né? Tanto com a espiritualidade de luz, quanto com o meu tio, com a minha mãe, né? Até mesmo com a minha avó. Então vamos lá, ó. A energia de cada fase lunar influencia diretamente a potência e a finalidade das ervas colhidas. Então, a lua, ela exerce um poder magnético sobre a Terra e sobre tudo que está aqui, inclusive em nós, né? Por quê? Por exemplo, uma mulher quando ela está grávida, a propensão que nasça uma criança na lua cheia é muito grande, né? Geralmente as maternidades ficam lotadas, né? Nessa época aí lunar, tá bom? Colheita de ervas de acordo com a fase da lua. Vamos falar mais a fundo aí então sobre cada uma, né? Lua nova, gente, é a melhor lua, tá? É a melhor lua para colher, que serve para tudo, entende? É a melhor lua, né? É ideal para rituais de novos começos, aberturas de caminho, banhos de prosperidade, de novos projetos, de uma energia positiva renovada, sabe? De uma saúde renovada, sabe? De tirar larvas e vibrões espirituais e você recomeçar novamente. Então, depende daquele intuito, né?
E assim, as ervas colhidas nessa fase são ótimas para atrair boas energias. Então, para tudo quanto é coisa, você vai precisar de boas energias. Você não vai querer atrair energias negativas. Então, assim, na fase da lua nova, né, é bom até para você podar, porque você poda a planta e aí cresce um outro broto, sabe? Um novo pedaço de vida naquela planta, tá? Naquela erva, tá? Lua crescente. Lua crescente, né? Na lua nova, esse poder, toda a energia, ele subiu ali e tá todo nas folhas, nas folhas. Então, tudo que você for colher de folha na lua nova tá potência. Nas flores, nas folhas, tá tudo potência lá em cima. Por isso que o broto novo sai, né? Na lua crescente, né, essa seiva que está ali nas folhas, nas flores, né, naquele broto ali, na lua crescente começa a crescer aquele broto, sabe? Aquele botão que começou a se abrir, que saiu e começou a se abrir, ele vai, ó, crescer a flor, ele vai abrir, né? Então a lua crescente, ela é perfeita para fortalecer e potencializar o crescimento em diversos aspectos da vida. Então, para muitas coisas, para crescer a saúde, para crescer a força para o trabalho, a potência para trabalhar, né? A potência para você correr atrás de um trabalho, para você correr atrás de uma moradia, para tudo, sabe? A lua crescente é muito bom para isso, sabe? Para você crescer um poder energético, crescer mediunidade, né? Tudo isso. Né? Crescer mediunidade no sentido, não é crescer mediunidade quem não tem, tá, gente? É crescer, assim, aflorar a mediunidade, sabe? Aflorar. A lua nova também é muito propícia para isso, né? Lembrando que ela traz energias muito positivas e a lua crescente também, mas a lua crescente fortalece, potencializa. Então é um axé muito grande, tudo ali na folha, sabe? Muito forte ali na folha, crescendo. E aí começa a crescer o caule, né? Tá toda aquela potência ali, tá? Então, assim, as ervas colhidas na lua crescente são indicadas para banhos de energização, de fortalecimento, de potencialidade, de crescimento pessoal, de atração de boas vibrações, de crescer as oportunidades, sabe? Então, assim, de aumentar o seu poder magnético, isso auxilia na sua saúde, na sua incorporação, auxilia muito em vários campos da vida, né? E a lua crescente também é bom para fazer poda, porque aí vai crescer, sabe? Vai crescer. Tá ali a seiva, né? Tá toda ali naquela parte, né? Do tronco para cima, sabe? Do tronco para cima ali, porque ele já começou a crescer, então tá no tronco também. Cresce aquele broto, né? A folha, a flor, então tá forte ali, mas não é o tronco para baixo, tá, gente? É muito próximo ali da parte de cima. Aí vem a lua cheia. A lua cheia é um momento de alta potência e energia máxima, tá? Energia máxima em tudo ali. É a melhor fase para colher ervas para banhos de atração, magnetismo, amor, para despertar o poder feminino, porque a lua cheia mexe muito com o nosso lado feminino, né? E a intuição, sabe? Para encher ali a sua mente, né? O seu espírito com muita intuição, né? União com a espiritualidade, né? No entanto, deixa eu colocar aqui no silencioso antes que esse negócio toca. No entanto, não é momento ideal para podas. Aí já não é mais um momento ideal para podas. Aí fala assim, mas e os primeiros dias, Paula? Já não é mais, gente. Por quê? Pois a seiva, ela está distribuída em toda a planta. Em toda a planta ela está distribuída. E aí, o que acontece? Quando você vai para podar, você está podando a seiva ao meio, é como se você estivesse cortando ao meio uma energia, a energia toda da planta. Então já não é legal você podar na lua cheia, tá? Porque a planta vai sentir. Tá bom? Então, assim, o ideal, né, é deixar passar essa fase, tá bom? Então, assim, luas melhores para colher a planta quando ela é para uso
sem ser dessa parte de magnetismo, é a lua nova e a lua crescente. Já a lua cheia, você tem que colher a planta toda, tá? Você tem que colher a planta toda, é o ideal. Porque a força dela, nos primeiros dias dela, eu conto no máximo até uns 3, sabe? É só você acompanhar pela lua. A lua cresce, né? Ela vai ficar grande na crescente, ela vai crescer, né? E aí, depois de um certo tempo, ela vai começar a diminuir. Quando ela começar a diminuir, ela já está indo para essa fase minguante, mas ela ainda está na cheia, ela ainda está aparecendo ali, né? Quando ela já fica o quarto minguante ali, né? No quarto dia, né? Eu gosto de falar assim. Aí você já está vendo que ela já está diminuindo, né? A quarta parte dela. Eu conto, por isso que eu conto no máximo até uns 3 dias, tá bom? E aí, você vai colher ela toda para isso, para banho de atração, de magnetismo, de amor, principalmente as mulheres. Mas e os homens, Paula? A lua também não mexe com o homem um pouco? Todos nós temos um lado masculino, um lado positivo, porque vamos falar a verdade, o nosso espírito não é feminino nem é masculino. Assim, a gente pode vir, eu vou explicar de uma forma melhor. Lógico, quando fomos criados sem telha divina, né, a gente recebeu uma energia, né, de um orixá, isso dentro do ritual de Umbanda Sagrada, tá, gente? Se você não entende dessa forma, tá tudo certo. Siga de acordo com a sua ancestralidade, o que você aprendeu, né? Mas depois de muitos estudos, né, principalmente muitos livros de Rubens Saraceni, né, li muito, gostei desse conceito da linha ancestral, é que você foi alimentado por uma energia. Então vamos falar assim, quem foi alimentado para a energia de Iemanjá, então traz uma energia feminina. Foi alimentado por Xangô, traz uma energia masculina, tá? Espiritualmente falando, dessa essência, da essência, tá? Agora, o espírito, ele de encarnação em encarnação, ele pode vir ora homem, ora mulher, ora homem, ora mulher, né? Então, isso indifere, tá? Mas enquanto essência, centelha divina, né, a primeira energia que nos alimentou é aquela finalidade nossa ali. Então, se eu tenho uma energia na força de Ogum, então a minha centelha divina ela foi alimentada por um orixá masculino, entendeu? Se eu tenho aí fui alimentada por uma energia de Nanã, né? A primeira energia que me alimentou, então eu tenho uma energia feminina, tá? É de centelha divina. Agora, o espírito em si, ele vem ora homem, ora mulher em cada encarnação, né? Aprendendo, né? Várias coisas aí que são necessárias, tá? Então, assim, voltando para esse lado aí, eu acho que eu não sou machista, não sou feminista, assim, para mim eu sou muito liberal com essas coisas, entendeu? Então eu acho que o lado feminino de todo homem, ele também pode ser mexido com o poder da lua, sabe? Eu acho, do meu ponto de vista, porque se eu tenho meu lado masculino e tenho o meu lado feminino, isso de quando em quando, né? Nós somos, precisamos ter equilíbrio, precisamos do dia e da noite, precisamos do céu e da terra, precisamos do escuro e do claro, sabe? Então tudo é dualidade, nós temos dualidade dentro de nós, tanto é que, embora a gente tenha sido alimentado por uma energia X, enquanto centelha divina ainda não éramos humanos, estou falando da centelha, vem uma segunda energia que forma a parte casal. Se for feminina a primeira, a segunda vai ser masculina. Se for masculina a primeira, a segunda vai ser feminina. Então tá tudo certo, traz um equilíbrio da mesma forma. São 2 orixás, é o ancestre, que aqui no nosso chakra coronário, né? E o recessivo, que é no finalzinho da coluna. Então, um é feminino, o outro é masculino, ou um é masculino e o outro é feminino. Pronto, tá tudo certo, né? É equilíbrio, tudo é equilíbrio na natureza, tá? Tudo é equilíbrio na criação, tá bom? E aí, o que acontece? Nessa lua cheia, então, mexe muito, né? Com o nosso magnetismo. Tanto que é isso, o nosso magnetismo. O homem também tem o magnetismo dele. Tanto que existem ervas que são usadas, né, para ajudar nesse magnetismo dos homens, né? E a lua influencia nisso também, tá? Eu acredito dessa forma. Se você não acredita, tá tudo certo. Eu respeito sua forma de pensar, tá bom?
Lua minguante, a tão falada lua minguante. Para que a lua minguante serve, gente? Para minguar o que não tá legal, para minguar, para acabar com aquela negatividade, né? Então, geralmente, você colhe a erva inteira, com raiz e tudo, né? Assim como na lua cheia, mas aí são ervas específicas, por isso que é importante você entender, né, das ervas, devagarzinho você ir entendendo, são ervas específicas, tá? E aí existem algumas que você vai colher numa potência diferente que a da outra, então é preciso entender, né? É preciso que a espiritualidade tenha passado esse conhecimento, ou esse conhecimento venha de geração para geração, e você estude, né? Você não vai adquirir um conhecimento assim de um dia para o outro. Eu que sou eu, gente, tem ervas que eu nem conheço ainda, eu sou filha de Oxóssi, né? Tem ervas que eu ainda não conheço, né? Tem ervas que o meu tio conhecia, mas eu não cheguei a estudar totalmente com ele, né? Isso, né? Não, eu era muito nova, minha mãe que sabia mais, mas a minha mãe já não lembra muito mais das coisas. A minha avó que lembrava mais, né? E aí algumas coisas ela passou, minha avó sabia o gosto de algumas ervas, que é difícil de achar na mata, ela mordia, ela, isso aqui é isso aqui, entendeu? Porque meu tio ensinou pra ela. Gente, eu vou espirrar. Ai, meu Deus do céu. Tá, falhou. E não foi. Qualquer ventinho em mim, gente, já me faz espirrar. Então vamos lá, lua minguante, para que serve? É a fase de limpeza, né? É a fase de limpeza, de purificação, de desapego, de finalização de ciclo. Então, para minguar, para acabar com a enfermidade, para acabar com a inveja, para acabar com energias negativas, né? Para acabar com tudo que é negativo, né? Então, geralmente você colhe a erva inteira. E aí, quais são? Por exemplo, você poderia pegar aí pezinho pequeno, sabe, de guiné, se você precisasse para uma finalização de uma enfermidade, por exemplo, de uma doença. Você arrancaria o guiné com a raiz e tudo, aquele pezinho pequenininho para fazer o banho. Mas aí é algo específico que tem que ser passado por alguém que entende para ver o seu caso, porque a potência é muito grande, né? Ou um guia espiritual, tá bom? Então não faça se você não souber. Colha lá na lua nova, na lua crescente, né? Para sacrificar uma erva nessa potência de arrancá-la inteira, tem que haver necessidade, tá? Tem que haver necessidade. E aí você fala assim, ah não, mas está muito difícil hoje para mim, hoje preciso dessa erva sacrificando para mim. Vamos lá, né? É viva, a erva ela é viva, então ela sacrifica-se por você sem necessidade. Um guia espiritual vai saber disso, né? Ou então uma pessoa, um pai de santo, uma mãe de santo, um dirigente espiritual de uma casa, tá bom? Então, assim, não pense que você vai começar a estudar e você já vai entender das ervas assim, de um dia para o outro, né? Porque tem questões energéticas, principalmente se você está em desenvolvimento. Existem questões energéticas que você precisa aprender. Então, somente quando você aprende essas questões energéticas, que você aprende com o guia dia após dia, né? E aí, depois de muito estudo, são anos, gente, estudando. Eu tenho 53 anos, 52 anos, vou contar 52, né? Não vou contar além do que eu já estudei no plano espiritual, né? Mas eu tenho aí 52, fora o que eu estudei no plano espiritual. Eu não posso calcular que foi um ano que eu estudei no plano espiritual, né? Devo ter estudado por mais algum tempo. Mas assim, nesses 52 anos, eu não posso contar ele todo, né? Eu comecei a entender um pouco melhor das coisas depois dos meus 12 anos de idade, né? Então, você coloca aí, são 40 anos que a gente vai aí desenvolvendo um estudo, né? Devagarzinho, aprendendo com meu tio, com a minha mãe, com a minha avó, depois aprendendo com os guias, depois aprendendo, estudando, depois aprendendo com os guias de novo. É muito tempo, né? É lógico que às vezes você aprende porque eu fiquei algum tempo dentro do espiritismo, então teve todo um tempo que foram 7 anos dentro do espiritismo, então tira 7 anos da minha vida que eu não estudei ela, se bem que lá eu estudava um pouco, né, aprendi algumas coisas lá com o Dr. Hahnemann, né. Então assim, olha, a lua minguante, né, essa é a fase de limpeza.
As ervas colhidas nesta lua são indicadas para banho de descarrego, de banimento de energias negativas. Olha, a palavra banimento é muito forte. Então você não pode falar, vou fazer isso aqui agora que eu vou fazer um banimento. Arrancar uma espada de São Jorge com a raiz e tudo para fazer um banimento, né? Mas quando é necessário, espiritualmente falando, tem que ser necessário para sacrificar a erva dessa forma, tá? No mais, é melhor a gente podar para ela continuar com a força e com a vida dela ali. Existem os sacrifícios animais, né, que são feitos em algumas umbandas traçadas, né? Um bandomblé aí, umbandas que traz essa herança do candomblé, do sacrifício animal, né? Mas na umbanda, são as ervas, são as sementes, né? São as raízes que são sacrificadas, elas se dão por nós, tá? Então, assim, esse banimento de energias negativas e afastar o que não serve mais para você. Cortar. Você arrancou, você cortou, arrancou ela inteira, cortou aquela vida dela, aquele ciclo dela. E ela vai se doar para cortar algo ruim na sua vida, tá? Aí não pode ser só a folha, porque a folha ali não tá com seiva, não tá com força. Tá tudo ali embaixo. E aí você pega a erva inteira, porque essa potência dela está embaixo. Se você arrancar só em cima, vai ficar lá embaixo e você não vai ter, né, o que você precisa. Então tem que ser com a raiz e tudo, porque a força está toda na raiz, tá? Então você pega ela toda e aí você faz o ritual com tudo. Tanto o ritual para fazer algumas limpezas específicas dentro de uma casa de axé, limpezas específicas dentro da sua casa, né? Isso tudo quando é orientado, tá, gente? Quando é orientado, né? Então, assim, cada lua, gente, tem um objetivo, um foco, né? Existem rituais que são só na lua minguante, existem rituais que são só na lua cheia, rituais que são só na lua crescente, rituais que são só na lua nova. Mas quais são, Paula? E, gente, é tanto que não dá para ficar aqui pontuando tudo isso. É por isso que existe o dirigente de uma casa. E aí, embora você esteja fazendo um desenvolvimento mediúnico, embora você esteja aí estudando, né, sempre vai existir a experiência. E é a experiência que conta. Não pense que você começou a estudar e que você já é capaz de resolver suas coisas em questões energéticas, com ervas, com rituais, porque não é assim. Você precisa aprender, você precisa ser orientado, né? E aí, enquanto isso, quantos anos você passa para fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um doutorado, né? Então, são anos estudando, não é de uma hora para outra. Ah, mas eu sou médium, né? Clarividente, sou médium-vidente, mas às vezes a gente se engana. Existe o animismo, às vezes as coisas são nossas e não do espírito. Então, é por isso que a gente precisa sempre trazer como base o estudo, sim, mas tirando a experiência do outro que a gente precisa consultar. A gente precisa consultar quem tem experiência para saber daquilo ali. Por isso que o estudo é importante, junto com alguém que possa te guiar nesse estudo, né? Jamais estude sozinho. Ah, mas eu estudo e eu já li vários livros e tal, mas você tem experiência? Essa é a pergunta que eu te faço. Você tem experiência? Ah, mas eu já tenho 60 e poucos anos, mas você tem experiência do entendimento daquilo ali? É disso que eu estou falando. A experiência, não importa quantos anos você tem. Você pode ter 80 anos e nunca ter mexido com nada, começou a estudar agora, está aprendendo agora, então você não tem experiência. É a mesma coisa que você se formar numa faculdade e você dentro da faculdade está ali, aí você chega no hospital, você está estudando, você viu ali como é que faz o corte para fazer uma cirurgia, isso e aquilo, mas você tem experiência para operar alguém? Não tem. Então, é tudo com o tempo. Aprenda. O desenvolvimento mediúnico, ele é em etapas. O aprendizado também em etapas. Você vai se formar, você vai fazer uma pós-graduação e você vai fazer um doutorado. Então, isso tudo dentro da Umbanda também é dessa forma, dentro da religião é dessa forma. Você precisa ir exercitando, mas com o acompanhamento de alguém que entenda. Porque, gente, se você colhe uma erva numa lua errada para fazer um ritual, você pode se enrolar. Pode se enrolar e muito.
Não é todo caso que você vai ter que colher. Ah, não, eu quero que acabe uma doença. E aí eu vou lá e colho a erva naquilo ali, mas você não sabe o objetivo daquilo. O que estava por trás daquela doença? É espiritual? É físico? É meu? Entende? Então a gente às vezes se engana com tudo aquilo que acontece na nossa vida, tá? E aí vamos falar agora da hora da colheita. A hora da colheita, a hora. Além da fase lunar, o horário também pode influenciar a energia da erva. Você sabia disso? Tá? Aí existem algumas coisas que são feitas no horário X, outras são feitas no horário Y. No geral, eu ensino para todo mundo que o melhor horário para colher é na parte da manhã, mas você podendo se estender até mais ou menos umas 4h30, 5 horas, estourando, mas só se for em último caso, porque o melhor horário é na parte da manhã. Né? É o período em que a planta desperta, ainda sobre o orvalho, sendo uma ótima hora para a colheita em geral, na parte da manhã, tá? Mas aí, vamos lá, eu não consegui, eu saí cedo do trabalho, não estava escuro, igual a Rai, né, Rai? A Rai sai e ainda está escuro para trabalhar, né? Quando ela volta, às vezes já está de noite já. E como é que ela vai fazer para colher essa erva, se ela estiver lá em casa, né? Então, ela tem que colher e desidratar, deixar a erva lá, porque dependendo do que é, para que seja, tá? Aí, na parte da tarde, antes das 5, ainda dá, né? Antes das 5, no caso de urgência, ainda dá para colher, né? Mas à noite a colheita, né, da erva sob a luz da lua está ligada a uma energia lunar, propiciando mais introspecção da pessoa, mais fortalecimento das ervas para os rituais de proteção e transformação. Às vezes se colhe uma erva para lavar a cabeça de alguém, para auxiliar num processo X ou Y. Né? Aí eu não vou citar processos para que vocês não possam pegar e tomar isso como base e começar a fazer, tá? Então, isso é de acordo com a orientação de um guia espiritual. Quando se existe a necessidade de mudar, de transmutar, de transformar algo, né? E aí, o guia espiritual passa isso, né? Nem eu gosto de fazer isso, tá bom? Mas somente em último caso, mas eu prefiro manter dentro desses horário manhã e no máximo tarde aí, estourando 5 horas. Nem 5 horas, gente, eu não gosto muito. Eu gosto quando o sol ainda tá lá em cima, sabe? 5 horas aqui o sol já escondeu, entendeu? Mas quando o sol ainda tá lá em cima, sabe? No céu ainda tá conseguindo visualizar ele, né? Porque isso é muito importante para determinadas coisas que a gente vai fazer, né? Essa introspecção, né, esse fortalecimento que é realizado colhendo a erva à noite é para um propósito X, Y, pontuais, tá bom? Então, regras gerais de colheita, gente, em qualquer situação, alguns princípios devem ser seguidos ao colher ervas para o uso ritualístico. Primeiro deles, a intenção. A intenção, gente, se você não tem uma intenção boa, não vai sacrificar a erva para fazer algo negativo. Vai por mim, né? É uma energia negativa que você vai estar gerando para você mesmo, tá? Essa intenção ela é muito forte. Você precisa pedir a permissão de Deus, de Pai Oxóssi, né? Se você cultua o sangue, de Ossan, que é o Senhor das folhas, né? Oxóssi é do mistério vegetal, né? Representa todo esse trono vegetal junto com o Maiobá. Ossan está nesse trono, né? Do conhecimento. Então, pedir licença ao Ossan, né? O Senhor das folhas, se você cultua ele, ou a Pai Oxóssi, né? Para colher aquela erva e falar para que é que você está colhendo aquela erva. Né? Agradeça aquela planta por ela estar se sacrificando por você, aquela folha, arrancando um pedaço dela, cedendo um pedaço dela para você, né? Ou cedendo a vida dela inteira para você, sabe? Agradeça que um pedacinho daquela raiz que ficou lá, ele pode vir a brotar com o seu amor, com a sua gratidão, tá? E assim, antes de colher, você precisa estar bem explicando o propósito para que você está colhendo.
fazer a oração, né? Se você deixou a erva desidratando na lua correta, né? Quando você for usar no banho, você faça uma oração, peça a Pai Oxóssi para que reative o poder vegetal daquela erva, ao sangue, né? Se você o cultua, mais uma vez eu dizendo, para que reative o poder vegetal daquela erva, para que ela possa doar a sua seiva para estar entrando em contato com com aquela água, né? Pode ser, vai depender também o uso da água, vai depender para que é que você vai usar, para que você possa se beneficiar num assunto tal, Y, Z, para esse tal propósito. Entenderam, gente? Então, é basicamente isso. Se você não sabia, né, de alguns desses pontos aqui, olha, voltando para mais uma fala, para lavar imagens, Paula, para quem gosta de ter imagem em casa. Eu tenho aqui várias aqui, né? Qual é a melhor lua, Paula, para que eu colha uma erva? Então vamos lá, vou te explicar. Ó, presta atenção. Na lua nova, você vai trazer uma energia positiva para aquela imagem, se você lavá-la com a seiva vegetal. Você vai pedir licença, vai colher, vai falar para que é. Depois você vai pegar uma vasilha de vidro ou de alumínio ou de ágata, que é melhor, que não solta nada, né? E você vai colocar um pouco de água mineral, ou água de mina, ou água de cachoeira, né? E você vai pedir a mãe Iemanjá ou mãe Oxum, né? Mãe Iemanjá é dona do mistério das águas, né? Mas ela empresta esse mistério a todos os outros orixás. Então, para a água de cachoeira, a mãe Oxum, a Pai Oxalá também está na água mineral, né? E você vai macerar, né? Vai macerando, vai quinando aquela erva ali até ela soltar aquela seiva todinha na água. Depois você vai lavar a imagem, sabe? Você vai lavar a imagem todinha, né? Lavou ela direitinho. E aí depois você vai devagar, né? Só tira aquele excesso do que ficou ali para não manchar a imagem, né? E você coloca em cima de um pratinho branco, coloca 3 velas, né? Brancas ou da cor do orixá, se for sincretismo ou se não for, né? Se for já imagem africana. Você coloca 3 velas, né? Ou, Paula, só posso colocar uma vela. Posso pôr uma vela só? Pode colocar, né? O que importa é a tua fé. 3 velas é porque forma um triângulo, fecha e a imagem fica no meio. Uma vela vai ser algo muito mais amplo. Mas aí você pode colocar outros elementos em volta, né? Você pode colocar água, incenso, vai formando algo para que se feche ali. E aí tem que ter equilíbrio, coloca a vela no meio e vai colocando esses elementos em volta. Você vai colocar um defumador, você coloca na paralela em cima e a imagem no meio, coloca mais 2 elementos, pedra, água ou a bebida, né? Se for para Oxum, não se esqueça, é sempre par, tá? Tem que ser 2 velas para Oxum, tem que ser 2 copos para Oxum, 2 pedras para Oxum, 2 defumadores para Oxum, porque é a senhora da prosperidade, tá? Para Oxum é ela e o amor, né? Então é dualidade, tá? Então tudo para Oxum é bom 2, tá bom? Então é isso, gente. Ó, ensinei até como você vai imantar uma imagem para colocar no seu altar, tá bom? Uma hora eu faço para vocês, né? Eu tô devendo isso, tô querendo começar a fazer isso, fazer um pouco de prática, né? Estar fazendo aquele ritual ali para que vocês vejam, tá? Eu vou me organizar para ver se eu consigo fazer isso, comprar um tripé melhor, que dê para poder eu estar fazendo isso, tá bom? Então é isso, meus irmãos. O vídeo ficou meio grande, mas é muito explicativo. Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Axé.